Depois de subir quase 500% em 2020, a Tesla Inc., empresa do Elon Musk, finalmente teve dias de forte correção, chegando a cair mais de 20% agora na terça, dia 8 de setembro. Então vamos falar um pouco sobre a Tesla Inc. Bom, para aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala sobre mercados, economia e investimentos. E esse assunto da Tesla, a empresa Tesla Inc., eu já fiz vídeo sobre ela, até o primeiro que eu fiz foi lá em fevereiro de 2017, até vou colocar o link aqui em cima. E também publiquei um vídeo na terça-feira agora, uma conversa com o Doc Trader sobre como apostar contra a Tesla. E ali a conclusão foi que é difícil até apostar contra a Tesla porque ficou muito caro, as opções estão muito caras. Mas enfim, recomendo assistir a essa conversa que é bem longa e bem mais detalhada. Mas nesse vídeo então eu quero falar um pouco sobre Tesla e também no fim quero falar um pouco sobre o IPO da Enjoei.com.br, que foi o prospecto foi já protocolado pela empresa. Mas dentro do tema Tesla, eu quero falar primeiro sobre o que está acontecendo nos últimos meses, nesse ano de pandemia, que é o que eu vejo um pouco de mania, euforia em torno da ação. Depois falar sobre o valuation, comparar um pouco dos múltiplos que a empresa está sendo negociada, que realmente assusta. E por fim, do futuro da Tesla, que também é importante entender para onde a empresa pode ir. E tem algumas informações que talvez o mercado até menospreze, e eu quero colocar aqui, apesar de eu questionar bastante, eu quero também ser advogado do diabo da minha própria tese, da minha avaliação sobre a empresa. Mas enfim, o que aconteceu com a empresa agora, até vou botar na tela, que ela acabou caindo no dia, eu tô gravando hoje, terça-feira, dia 8 de setembro, que ela chegou a cair 21% e já tá caindo 3% no aftermarket. Pode ser que amanheça na quarta-feira, que é quando esse vídeo vai ser publicado, já em queda o mercado como um todo. Mas o que aconteceu em especial com a Tesla é que havia uma expectativa de que ela fosse ser incluída no índice SP500 e acabou não sendo. E essa expectativa, a antecipação a essa inclusão no índice, foi se criando uma euforia e uma pressão compradora na ação da empresa muito forte. E é o que aconteceu nos últimos dias. E o setor de tecnologia como um todo também vinha se apreciando bastante aqui em 2020. Deixa eu até colocar aqui na tela, antes de entrar muito na Tesla, eu quero colocar aqui, deixa eu botar, ó, aqui estamos. Então nós temos o setor de tecnologia, eu coloquei 4 índices aqui, o Dow Jones, que é o azul, Nasdaq, que é o laranja, SP500, que é o rosa, e o Russell 2000, que é empresas de small caps. Então, em 2020, o Nasdaq chegou ali no auge, que foi semana passada, 2 de setembro, até com uma alta de 42% em 2020, mesmo após a pandemia. O SP500 estava um pouco menos, o Dow Jones quase no 0 a 0 e o Russell ainda negativo. E com a correção que tivemos nos últimos dias, acho que é o setor corrigindo, porque vários múltiplos dessas empresas acabaram esticando bastante, de Apple, de Amazon, de Google e de Tesla também. Então o setor de tecnologia como um todo teve uma forte correção nesses últimos dias, só que a Tesla a correção foi muito maior por conta também dessa expectativa da inclusão no índice e que acabou não acontecendo. E por que isso é importante, a inclusão no índice? Porque há muitos fundos passivos que simplesmente compram o índice e que se uma ação entra no índice, esses fundos têm que comprar, acabam exercendo uma pressão ainda mais compradora na ação dessa empresa. Então, em antecipação à inclusão, o pessoal foi lá e começou a comprar, mas acabou não acontecendo a inclusão, e aí junta a correção de empresas de tecnologia do mercado em geral, mais essa frustração da Tesla, e essa queda que a gente está vendo agora. Mas o que eu quero colocar um pouco de mania na Tesla é alguns indicadores de performance da ação e até de volume de negociação para que a gente coloque em perspectiva o que estava acontecendo nesses últimos meses ou até nas últimas semanas. Então o que eu vou colocar aqui primeiro na tela, vamos lá, deixa eu botar aqui em tela cheia. Estou colocando na tela agora o preço da ação, até que teve um split, né? Isso é interessante, deixa eu até voltar, tirar da tela novamente, né?
A ação teve um split, ela foi dividida por 5, quem tinha uma ação agora tem 5 ações da Tesla, então o preço da ação que estava acima de $2.000 por ação foi dividido por 5 e aí ficou lá para os seus próximos de $500. Então esse é o preço da ação, 450 na verdade, o preço da ação da Tesla que sofreu um split, que foi acho que faz 10 dias ou nem isso, ou uma semana, foi logo antes da possível inclusão no SP500. Enfim, mas a gente olhando, agora voltando para a ação da Tesla, aqui eu coloco o gráfico dos últimos 5 anos, vejam como veio performando a Tesla. Aí veio aqui, Fernando fez seu vídeo em fevereiro de 2017 dizendo, ó, a Tesla é a grande aposta, e eu fiz vários questionamentos sobre a viabilidade da empresa, enfim, a ação chegou a performar bem, subiu bastante, mais até do que eu imaginava, depois teve uma correção, em 2019 também teve uma correção forte, mas de 2019 até o início de 2020, aqui em fevereiro, logo antes de estourar a pandemia, teve uma performance impressionante, aí teve correção forte e já voltou a subir de forma assim inacreditável de março até agora. E o que eu queria colocar agora que é o volume financeiro da ação, né? Vejam também aqui embaixo que é o volume financeiro. Até vou tirar o preço da tela para a gente ver, ó, o volume financeiro dos últimos 5 anos. Vejam como vinha o volume ali em torno de 2 bilhões, aqui é por semana, tá? 2 bilhões, 1 bilhão, 3 bilhões de dólares. E aí o que aconteceu a partir de 2020, esses volumes chegaram a subir em alguns momentos para cerca de 50 bilhões numa semana. Então realmente explodiu o volume de negociação na Tesla, o interesse pela ação da Tesla nesses últimos meses. E como é que a gente pode também comparar assim, pô, será que ela esticou demais? Um indicador sempre importante de comparar é a ação da empresa com a sua média móvel de 200 dias. E quando a gente coloca esta média móvel de 200 dias, veja como a ação vem se comportando, às vezes a ação da empresa está acima da média móvel, às vezes um pouco abaixo, mas a partir de 2020, praticamente, a ação só teve abaixo um momento aqui, que foi naquela fatídica semana lá de março de 2020, quando teve quedas brutais, o mercado inteiro derretendo, mas depois disso, sempre bem acima da média móvel de 200 dias. Chegando aqui nesse momento, quando a ação estava lá nos seus 400 e quase 500 dólares, e a média móvel estava em 180, então mais de 2 vezes a média móvel de 200 dias. Isso é uma sinalização de que, olha, deu alguma esticada, pelo menos comparando com a média móvel de 200 dias. Agora, outro indicador para mostrar também a performance relativa da Tesla, não a Tesla com ela mesma, mas agora vamos comparar a Tesla com o próprio Nasdaq. E olha que o Nasdaq também estava tendo uma performance bem forte quando a gente comparava ali com o que eu mostrei antes com o SP500 ou Dow Jones, o próprio índice Nasdaq já estava subindo bem. Então quando a gente compara, deixa eu colocar aqui na tela, quando a gente compara então a performance, aqui está, poxa, estou perdendo, aqui ó, vamos lá. Aqui onde compara a performance relativa da Tesla, últimos 5 anos novamente, com o Nasdaq, vejam que interessante. Vermelho, área vermelha significa Nasdaq performando melhor que Tesla. Verde é a Tesla performando melhor que a Nasdaq. Veio 2018, praticamente todo 2018, todo 2019, Nasdaq performando melhor que Tesla. E aí chega 2020 e essa performance incomparavelmente superior da Tesla com relação à Nasdaq. Então aqui eu coloquei alguns indicadores para mostrar como sim houve essa certa euforia. Nem vou mencionar de novo a parte do varejo, os traders de varejão, né, do Robinhood, aquele aplicativo de trading para o varejo, que também teve uma influência. Mas enfim, é um mercado como um todo entrando em massa, em peso na Tesla. Mas é importante a gente também avaliar não apenas preço, indicador de performance da ação, média móvel 200 dias, volume, mas também comparar a ação com relação aos seus múltiplos. E aí, quando a gente fala em múltiplo, os mais usados no mercado é o preço sobre lucro, o price to earnings. Mas a Tesla não tem earnings, ou ela teve nos últimos 2 trimestres, ou nos últimos 4 trimestres, mas é um earnings, assim, desprezível, sendo que até agora tem, se olhar no balanço dela, deve estar acumulado quase 6 bilhões de dólares de prejuízo acumulado até hoje, na vida da Tesla. Então, comparar preço com earnings é difícil. Tem uma outra forma de comparar,
que aí é mais palpável, é o preço com relação à venda, o chamado price to sales, então preço em relação à venda. E quando a gente olha este indicador, vou botar na tela de novo, a gente vê aqui o price to sales, os últimos 5 anos novamente, que estava lá em 9,2, e aí veio caindo, 8,4, veio caindo sistematicamente, e aqui é de se esperar, chegou lá em 2018 até 1,5, 1,6, a receita da empresa foi crescendo, à medida que ela vai amadurecendo e crescendo de tamanho, o crescimento exponencial de receita, dobrar cada ano, fica cada vez mais difícil. Então é natural que este indicador, Price to Sales, caia. Mas, de 2020 em diante, o que a gente viu de novo, assim, o mercado pagando absurdamente esse múltiplo. Então chegou lá no auge, que foi 1º de setembro, semana passada, uma semana exata, chegou a 18,1 vezes a receita da Tesla. Então o preço da ação chegou a ser negociado a tudo isso. E agora, com essa queda, já voltou para 12. Para comparar, deixa eu botar aqui na tela agora o mesmo indicador, mas para Apple, que é uma empresa que fatura 250 bilhões de dólares. A Tesla está na casa de 25 bilhões. Já vou mostrar aqui a receita da Tesla. Então veja aqui a Apple. Mesma foto dos últimos 5 anos, aqui em verde. A Apple também estava na casa de seus 3,4, 3,5 vezes a receita. Também foi subindo. Da mesma forma como a Tesla, a partir de março até agora, a própria Apple teve uma esticada nos seus múltiplos bem relevante, é o que a gente chama de expansão de múltiplo, o mercado pagando mais pela mesma coisa, chegou a 8,4 no dia 1º de setembro, que foi o high da empresa. 8,4 vezes a receita. Então aqui o caso é a Apple, mas a Tesla muito maior. E o que eu quero colocar agora para comparar finalmente a parte da receita da Tesla, então, né? Vamos ver a receita da Tesla. Deixa eu botar aqui. Receita da Tesla Inc. Então aqui a gente vê a receita lá em 2015, que era 4 bilhões, receita em 12 meses, então aqui é a receita anual. E aí veio subindo consistentemente. Chegou aqui em março de 2017, o primeiro trimestre, 9 bilhões, e veio subindo. E agora está ali, primeiro trimestre desse ano chegou a 26 bilhões e agora está em 25 bilhões. Está crescendo receita? Claro que está, mas esse não é um crescimento exponencial. Se vai ser daqui para frente, já vou falar sobre isso. E aí, botando então para comparar, vamos ver esse crescimento, né, o crescimento anual da receita da Tesla nos últimos 5 anos. Que veio ali na ordem de 32% ao ano, aí chega a cair para 20%, sobe para 23%, chegou a ter um crescimento de 120%, e aí vai caindo, e agora está no menor patamar dos últimos 5 anos. Segundo trimestre de 2020, o crescimento anual da sua receita em 3,1%. Então o ritmo de crescimento da empresa está arrefecendo, está diminuindo. Então aqui a gente falou um pouco sobre indicadores, performance da ação e um múltiplo de valuation, que é a preço sobre receita. Mas aí que vem um ponto que eu acho interessante, que é, bom, e a partir de agora, será que primeiro a empresa, a Tesla, é apenas um play de montadora, é apenas uma montadora, ou tem mais do que isso? Porque ela também tem os painéis solares, também tem o negócio de energia. E aí que eu quero colocar aqui uma fala do Chamath Palihapitiya, que é um investidor de venture capital americano, que eu admiro bastante, respeito muito a sua opinião, foi um dos primeiros investidores do Facebook, foi um dos primeiros investidores da Tesla, ganhou muito dinheiro com a Tesla, e assim que saiu o resultado da Tesla do do segundo trimestre, ele teve uma entrevista na CNBC, que eu quero reproduzir aqui, 1 minuto e meio, e depois eu volto a fala dele. Então deixa eu botar aqui, vou botar na tela, vamos lá. It is the leading edge when it comes to electrification and decarbonization. And here's the thing, Andrew, what the bulls will get right and what the bears will ignore from here is that this is no longer about cars. That's the first wave of growth. And I think people are pricing in an evisceration of traditional autos and an enormous shift to EVs, of which Tesla will get the disproportionate share. So now what is the bet? If you ask me as an investor who loves that company, it was in page 4 or 5 of their quarterly earnings release where they talk about the energy business. And they said a couple of interesting things. The first is that it was profitable. And the second is that they're also producing software now that allows effectively anybody
to become a distributed utility. Now, think of that for a second. You are talking about one of the most predictable, reasonable businesses that have raised hundreds of billions and trillions of dollars of debt. And what Tesla is going to do with their battery packs and their software is all of a sudden allow each of us to be in the energy business as well. Again, people will get angry. They will not understand. They will try to push back, and they will be wrong. And what's going to happen is that this stock is now going to represent the totality around decarbonization and sustainability. So it was really great to own this thing around cars for the first 4 years. I did it. I made a lot of money. But now I underwrite this company as a bet towards decarbonization, towards deregulated energy, and towards the ability for all of us to become our little micro utilities. Então vejam só nessa fala dele, né? É importante porque, de novo, um cara que eu respeito, que ganhou dinheiro com Tesla, continua sendo um Tesla bull, acredita na Tesla. Mas tem duas coisas que eu achei interessante que ele falou. Primeiro, do Energy Business, que eu já vou entrar no detalhe, que eu também vou botar esse quadro que ele menciona, esse slide que ele menciona, mas que ele manteve a empresa, ele surfou a onda da empresa nessa primeira etapa da vida da Tesla como uma montadora. Mas, de novo, assim, a empresa como montadora não ganhou dinheiro até agora. Não é um bom negócio. A ação subiu, não tem dúvida. Quem comprou a ação fez muito dinheiro até o momento. Mas o negócio de carro não é um bom negócio. Agora, a partir desse momento, o que ele diz é que não é apenas mais uma montadora, mas sim um negócio de energia. E é que o que ele menciona, que está na quinta página aqui, dos highlights da Tesla, aliás, deixa eu ver aqui, na nona página, aliás, do Energy Business, deixa eu ver, caramba, vamos lá, deixa eu achar aqui, vou botar aqui, ó, vamos lá, agora tá na Tesla. Então aqui, o Energy Business, ó, que apesar de ter lançado recentemente, ainda tá acelerando o negócio, já é lucrativo, beleza, mas está começando. Então, essa ideia de que a Tesla pode ser uma empresa de software, de hardware também, que permite com que os usuários vendam e distribuam eletricidade e eles mesmos se tornem uma distribuidora de energia, realmente é disruptivo. Mas ainda é um negócio muito pequeno, em termos de receita, até estou procurando aqui, porque é cerca de 370 milhões que foi aqui, tá, ó. É isso que foi neste trimestre de 2020, Energy Business tá aqui, ó, 370 milhões de dólares. O principal negócio ainda é a montadora, 5 bilhões, apenas nesse trimestre. Ok, que tá um pouco no azul, mas é um negócio ainda nascente. E é que eu acho que é um ponto interessante que, quando a gente fala de valuation de empresa, é tudo que eu aprendi sobre como avaliar uma empresa, quanto mais distante no tempo está um fluxo de caixa, menor será o seu valor presente. Ou quanto mais incerto e mais arriscado é aquele negócio, maior o desconto que você deve aplicar. Se você estima que esse negócio pode valer bilhões de dólares no futuro, excelente, mas ainda é muito incerto, é muito arriscado. Então você desconta bastante no presente. Mas é o contrário do que a gente está vendo agora. É quase como, quanto maior a incerteza, maior é o valor da empresa no presente. É o que a gente está vendo com a Tesla. Pode ser um baita negócio? Pode. Eu não tenho a menor ideia no momento. E pode seguir crescendo. Hoje a ação caiu. Pode subir muito mais. Eu não sei. Mas há um grande componente de risco para que isso se materialize. Então parece que o mercado ignorou nos últimos meses, está precificando muita incerteza. E quanto maior a incerteza, mais valor é atribuído à empresa. Então, posso estar completamente errado, tenho minhas dúvidas sobre a Tesla, já fiz alguns tweets sobre isso, até aqui eu não falei nem das polêmicas envolvendo a empresa, tem vários os chamados whistleblowers, caras que trabalharam na empresa e que acusaram até a direção da Tesla de crimes, alegações de crime, isso já está na SEC, está sendo investigado, mas enfim, a empresa está aí, a ação subiu bastante, eu que queria apostar contra a empresa não apostei, e nesses últimos 3 anos, quem ganhou dinheiro com a Tesla tem razão, e eu não tenho razão, eu estou errado. Mas é importante a gente colocar essas informações aqui. E para finalizar, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, saiu recentemente o prospecto da empresa Enjoei.com.br, uma empresa brasileira que quer abrir o seu capital na bolsa. E o que chama a atenção, que eu vou colocar na tela, é que essa startup que nasceu como um blog
pode valer já 2 bilhões com IPO na empresa. 2 bilhões. E o que faz a Enjoei.com.br? Olha, eles vendem roupas usadas na internet. Esse é o negócio hoje. Uma espécie de brechó online. E tem empresas importantes, investidores importantes, assim, realmente de muito calibre, por trás da Enjoei, no caso da Monax, uma empresa de Venture Capital, um fundo de Venture Capital, e a própria Dynamo, que é uma empresa muito renomada, com baita histórico, e que eu também admiro pra caramba. Então, certamente eles viram algo nessa empresa para colocar dinheiro lá. Mas agora a expectativa que está nessa notícia é que pode valer até 2 bilhões de reais. Só para colocar em perspectiva, aqui é o prospecto da empresa, tá na CVM, a receita bruta dela em 2020, os primeiros 7 meses do ano, foi 50 milhões de reais. Vamos, assim, simplificar esse cálculo e dizer que a empresa vai chegar a 100 milhões de reais de faturamento em 2020. Tá levemente no prejuízo, azul, mas enfim, o EBITDA tá positivo, o lucro líquido ainda não. Mas digamos que chega a 100 milhões de receita em 2020. Se ela vale 2 bilhões, isso é 20 vezes receita. Parece esticado. Sim, pode crescer pra caramba a empresa? Pode ser muito disruptiva e abocanhar fatias de mercado que a gente nem tá pensando? Pode. Mas, à primeira vista, parece esticado. Não é recomendação de investimento, não é uma análise exaustiva da empresa, longe disso, mas é um pequeno sinal e uma pequena noção de múltiplo de preço da ação que é importante que as pessoas façam conta. Eu, como alguém que acredito em livre mercado, na iniciativa privada, acho espetacular quando eu vejo uma empresa abrindo capital em bolsa e que mais empresas abram seu capital na bolsa de valores. Mas isso não quer dizer que os investidores que vão comprar as ações tenham que abdicar de fazer um pouco de conta e pensar bem se talvez esse IPO específico não esteja esticado nesse valuation. Mas eu deixo para cada um de vocês comentar até aqui embaixo o que vocês estão achando, tanto da Tesla Inc., quanto também agora do IPO da Enjoei.com.br. Quem ainda não é inscrito no canal, se gostou do vídeo, gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe. Por hoje eu fico aqui, até o próximo vídeo.